Muitas vezes em nossas tabelas temos que usar dois critérios para selecionar um grupo específico de informação e, se atender aos critérios, atribuir um valor, como por exemplo, o aluno está aprovado se ele tiver média e não ter atingido o número de faltas permitido. Então, nesta aula, vamos estudar a função C, juntamente com a função E, que permite atribuir dois critérios no teste lógico da função C. Ok, vamos então relembrar a função C. Eu vou apagar aqui então na situação o cálculo executado e aqui, usando somente um critério e usando somente a média, eu vou verificar se a média está acima ou igual a 7 e se tiver essa média, o aluno está aprovado. Se for abaixo ou for ao contrário, ele está em exame. Então vamos lá. Então nós começamos a função no sinal de igual, o nome dela, função C, e abro parênteses. Teste lógico. Então, a média é maior ou igual a 7? Se for verdade, então neste local eu coloco, como diz aqui na legenda, o valor se verdadeiro. Então, se for verdadeiro, ele é aprovado. Ok? Ponto e vírgula. E agora, conforme a legenda, o valor falso, se não atender ao teste lógico. Então, ele está em exame. Fecho parênteses. Então, nós temos aqui a sintaxe a escrita da função, o nome da função, o teste lógico. É maior ou igual a 7? Se for verdadeiro, então ele está aprovado. E se for falso, ele está em exame. Fecho aspas, fecho os parênteses e dou um Enter. Perfeito. 6 menor que 7, então ele está em exame. Vamos copiar para as outras células. Então, 8, 7 e 9 estão aprovados porque são maiores ou igual a 7, sem considerar o número de faltas. A função E, ela permite agruparmos critérios, vários critérios, para testar um determinado valor. E a partir do resultado, ele vai considerar verdadeiro ou falso, se esse valor atender aos critérios. Vamos ver um exemplo. Digamos que você vai comprar um carro e você quer comprar um carro azul e da Volkswagen e Flex e 1.8 pelo menos. Então, olha só. Então, azul, Volkswagen, Flex e 1.8 são os critérios. E o E aqui faz com que todos os critérios sejam atendidos para que a situação seja verdadeira, para que você compre o carro. Se uma delas não for a tua necessidade, você não vai comprar. Por exemplo, se o carro não for azul, você não compra. Tá? Então, vamos ver na prática aqui. Então, igual a função E, abre parênteses, primeiro teste lógico. Então eu vou pegar a média e vou testar se ela é maior ou igual a 7. O teste padrão para aprovação, para ser verdade a aprovação do nosso aluno. Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar aqui, conforme a minha legenda, o segundo teste lógico. A função E permite até 255 testes lógicos. Basta separar por ponto e vírgula. Então, meu segundo teste é que este valor seja maior que zero. Que eu não posso ter uma nota negativa, por exemplo, menos 1. Isso não é possível. E o meu terceiro critério que eu vou colocar aqui é que a média ela não pode ser, ela tem que ser menor ou igual a 10. Ela não pode ser maior. Não, eu não tenho uma nota 11, por exemplo. Então, são os meus três critérios. Tem que ser, para ser aprovado, ele tem que ser maior ou igual a 7. A nota ela não pode ser menor que zero, uma nota negativa, e também não pode ultrapassar 10. Perfeito, meus três critérios. Tudo ao mesmo tempo. Dou um Enter. Então, olha só, 8 atende a todos os critérios, então por isso verdadeiro. Se eu colocar 6, ele é falso porque ele é menor que 7. Se eu colocar menos 4, também falso. Né? Se eu colocar 12, falso também porque ultrapassa 10. E 9, verdadeiro, ou 10, verdadeiro. Então, é assim que eu posso utilizar a função E. Ok, então agora nós vamos unir
a função E com a função C, para o nosso exemplo aqui da nossa tabela. Então, veja bem, eu vou apagar aqui este cálculo já da situação e percebam aqui a nossa fórmula. Então, eu tenho aqui os dois critérios. Perceba que eu quero saber se os alunos aqui, A, B ou C ou D, se eles, a partir da média e da quantidade de falta, se eles estão aprovados ou não. Os critérios são esses. A média ela tem que ser maior ou igual a 7. E o número de faltas não pode ultrapassar 25 faltas. Se o aluno faltou mais que 25 vezes na aula, então ele não está aprovado. Ele vai ter que fazer um trabalho de recuperação. Então vamos lá. Igual, como nós temos aqui, eu vou incluir a função C. Então, como nós vimos, abro parênteses e aqui ele solicita meu teste lógico. Dentro do teste lógico, então, eu vou colocar a minha função E completa. E abro parênteses do E. Então, o meu primeiro teste lógico é este. Eu vou comparar a média. Então, eu clico na média aqui e coloco os sinais de comparação com o meu índice, que é maior ou igual a 7. Ponto e vírgula. Agora eu vou para o meu segundo valor lógico. Percebo que, nesse momento, eu me preocupo somente com montar a função E. O meu segundo teste lógico, então, é o número de faltas, que ele deve ser menor ou igual a 25. Aqui no meu exemplo ele está só menor. Perfeito. Então agora eu fecho parênteses do E. Finalizando o E, perceba que a minha legenda volta para o C, para concluir a função C. Então, ponto e vírgula. Se tudo isso for verdade, as duas coisas, o que acontece? O aluno está aprovado. Então eu vou digitar aqui aspas, porque é texto, e coloco aprovado. Aspas, e ponto e vírgula. Se tiver uma das situações, se ele não tiver média, ou se ele faltou demais, então o que acontece? É falso. E falso é, nós vamos colocar agora, exame. E fecho parênteses do C. Então, nesse momento, eu posso dar um Enter e vou visualizar o resultado. Então, nós temos aqui um erro, deixa eu ver. Aqui, a aspas que está errada. Perfeito. Ok, então ele deu aprovado, porque eu tenho 20 faltas e 10, então ele consegue ser aprovado assim. Vamos copiar para as outras. Então nós temos aqui um exame, apesar dele ter tirado 8, ele faltou muito. Aqui aprovado, né? E aqui também tirou 9, mas ele teve 40 faltas. Ok? E aqui 0, 0 considera como exame. Mostrei para vocês então a função C e permitindo usar vários critérios para análise de uma tabela. Aqui na minha planilha 2 eu tenho um exemplo aplicado, então uma lista de aposentadorias, então eu tenho uma lista de pessoas com a idade e o sexo. Então aqui eu tenho uma análise feita para os homens, então se a idade for maior ou igual a 65 e se for masculino, então ele vai localizar nesta coluna. E aqui simplesmente muda se for feminino. E a idade é 60. Então, duas funções C com o E integrado numa aplicação. Então, eu posso saber aqui quem que vai aposentar com idade e a idade diferenciada para homens e para mulheres.